e amém. Aleluia. Viu como chegou uma voz bonita aqui? E uma voz forte. Quem está feliz aí, dá um glória a Deus. A igreja é local de liberdade. Na igreja você tem liberdade para falar glória a Deus, aleluia. A igreja é um local de felicidade. A igreja é um local de intimidade. Então aqui você tem toda a liberdade no Senhor. Amém? A irmã veio dar o testemunho, né, aqui, e o testemunho dela não estava combinado com a palavra de hoje, né? Não é preparado. Os testemunhos a gente não sabe nem o que a pessoa alcançou. A gente não sabe nem o que a pessoa está pedindo, né? Mas eu creio que nessa noite de hoje, como ela teve a revelação, né, daquilo que o Senhor tem para ela, você também vai ter, não é? Às vezes nós passamos por muitas dificuldades, porque nós não conseguimos compreender o Pai que nós temos. Nós não conseguimos entender Deus, né? Por quê? Porque às vezes nós temos uma visão errada de Deus. Às vezes nós enxergamos Deus diferente do que Ele é. Quando nós conseguimos compreender que Deus é bom, que Deus nos ama, que Deus é o nosso Pai, que Ele nos escolheu, tudo muda. Você simplesmente consegue compreender o Pai que você tem. E aí você passa a participar de tudo que Ele possui, né? Então, às vezes a gente passa necessidades mínimas, necessidades grandes, né? Porque nós não compreendemos, nós não conhecemos o Pai que temos. Às vezes você tem uma ideia de um Deus muito poderoso, de um Deus muito longe, de um Deus inatingível, né, que não tem como alcançar, um Deus muito alto, né? E isso faz com que você não aproveite daquilo que o Senhor possui. Mas a vontade dele é que você em todo o tempo aproveite, desfrute de tudo aquilo que ele tem, né? Às vezes um pequeno testemunho, né? Ela nem falou nada, não é? Mas um pequeno testemunho desse vai fazer com que você também possa ansiar, que você também possa querer e que você também possa atingir, né? Às vezes você tem a ideia de que o favor do Senhor é só para o pastor, né? É só ali para o seu líder, é só para pessoas que têm ali um entendimento, uma cultura. Não é. Não é. Tudo que o Senhor tem está disponível para todos. E às vezes, né, aí na sua vida, né, aí como cristão, e às vezes aí observando as pessoas, você vai ver que pessoas humildes, na maioria das vezes, aproveitam mais daquilo que o Senhor tem. Por quê? Por causa da facilidade de compreender o Senhor, de compreender quem Ele é. E hoje, né, nós vamos continuar as nossas palavras, né, sobre a ansiedade, que é uma coisa que atinge, né, ali muitas pessoas no nosso meio como cristãos. E você não consegue ver, você não consegue enxergar na pessoa, mas às vezes a pessoa está do nosso lado e está passando por um momento de ansiedade muito grande. E você precisa saber que a ansiedade, ela é um problema espiritual, né? Que vai ter ali a parte mais forte e onde que ela vai atingir mais é no seu espírito, é na sua área espiritual. E hoje, né, nós vamos falar de uma coisa que vai provavelmente mudar a sua vida, né? Talvez você já ouviu aí milhares de ministrações. Talvez você já até ouviu isso aqui, mas talvez você ainda não teve a revelação ou você não conseguiu praticar, que é o mais difícil. Às vezes a gente até sabe, entende, mas na hora que nós vamos
praticar, que nós vamos colocar na nossa vida, nós temos dificuldade, que é o descanso é a frequência do Espírito. Aí hoje, para ficar aí bem claro na sua memória, você vai repetir comigo. O descanso é a frequência do Espírito. Ainda está baixo, pode melhorar. Vamos lá. O descanso é a frequência do Espírito. Isso quer dizer que para o Espírito agir tem uma frequência. A frequência ela é um endereço, é um caminho. Se você estiver fora desse caminho, o Espírito não vai agir na sua vida. Cada um de nós aqui tem uma necessidade. E talvez nenhuma delas venham coincidir entre nós todos aqui, mas todos têm pelo menos uma necessidade. E às vezes, não é a necessidade que vai trazer em você a ansiedade, a angústia. É o poder de resolver aquela circunstância, aquela necessidade, aquela vontade, é que vai trazer em você a angústia, a ansiedade. Não é o problema. Às vezes o problema ele é pequeno, mas quando você se sente impotente para poder resolver esse problema, isso te causa angústia. Isso te causa ansiedade. O que você quer? Ansiedade é o quê? É antecipar. Quando você tem um problema, né, ou ali alguma coisa que vai acontecer na sua vida, e que você hoje ainda não tem a resposta, que hoje você ainda não sabe como resolver, você vai ficar angustiado. Por quê? Porque você quer ter a solução hoje de uma coisa que vai acontecer amanhã. Mas nós, como pessoas, não podemos controlar o tempo. Nós não podemos adiantar e nem atrasar o tempo. Quem cuida do tempo é Deus. Deus é que cuida do tempo, né? Nas nossas vidas, né? Ali no seu trabalho, na vida dos seus filhos, onde quer que você vá, quem vai controlar o tempo é Deus. É Ele que controla. Então, quanto mais você quiser controlar o tempo para satisfazer as suas necessidades, mais você vai sofrer, porque você não vai conseguir. Né? Nós não conseguimos resolver todos os nossos problemas. O seu problema que vai vir daqui 30 dias, você não consegue resolver, mas você já começa a sofrer por ele. Um exemplo que tivemos aí foi o Covid. Uma doença que ninguém sabe de onde que veio, um vírus que você não pode ver, você não pode matar e você não pode controlar. Muitas pessoas, né, ficaram tão angustiadas, presas dentro de casa, que morreram. Mas não foi por causa da doença, foi por causa da angústia. Foi por causa do sofrimento de uma doença que ela talvez nem ia pegar. Quantos milhões de pessoas não vão pegar? Mas ela morre por causa daquilo que ainda não aconteceu. Isso chama ansiedade e angústia. Isso pode agir em várias áreas da nossa vida. Às vezes na minha vida vai ser com o dinheiro. Mas na sua vida vai ser na criação do filho. No outro, vai ser numa outra área completamente diferente. Mas inevitavelmente, em algum momento, vai vir na sua vida alguma coisa que você não vai poder resolver. E você vai sofrer por isso, se você quiser resolver do seu próprio modo, na sua própria força. Toda vez que você quer fazer coisas no lugar de Deus, você vai sofrer e não vai conseguir. Porque você não é Deus. Você não é Deus. Então, isso vai trazer um problema muito grande na sua vida, não é? Repita comigo de novo. O descanso é a frequência do Espírito. Na sua vida como cristão, no seu relacionamento com o Senhor, você tem que ter na sua mentalidade, no seu coração, bem claro aquilo que Deus tem para você, qual é o caminho que Deus tem para você, né? Isso tem que estar guardado aqui, para que na hora que vier a dificuldade, não é? Você vai saber como lutar.
Todos nós lutamos contra a ansiedade, porque essa é a estratégia que o diabo usa, né, contra cada um de nós para poder impedir o quê? O fluir de Deus. Né? Deus, desde o início dos tempos, né, tem o mover dele aqui nessa terra. O mover dele está em todo o tempo aqui nessa terra. Mas dependendo de como que nós agimos, das nossas atitudes, nós podemos sair fora desse mover. O mover vai continuar e você não vai participar. Estou vendo aqui, né? Quantas pessoas gostariam de não pagar aluguel, não tem imóvel próprio e gostaria de não pagar aluguel? Milhares. No mundo, milhões. Mas por que será que Deus foi escolher justamente a irmã? Às vezes eu fico pensando, como que Deus faz as conexões para poder abençoar uma pessoa? Eu fico olhando, o que aquela pessoa fez que Deus agradou tanto dela, que dentre milhões de pessoas, Deus abençoou ela. E eu fico ali pensando, o que ela fez? Aí, né, às vezes a gente vai avaliar a vida da pessoa e você fala assim, ué, mas ela não fez nada para poder agradar o Senhor, mesmo assim o Senhor trouxe ali a bênção sobre a vida dela. É porque ela sabia a frequência em que o Espírito estava operando. Talvez, não naturalmente ela não sabia, mas ali no espírito dela, no coração dela, ela sabia. E para que você saiba, Deus, em todo o tempo, Ele vai saber quem está na frequência dele, quem está conectado ali na frequência dele e quem não está. Por isso que alguns são abençoados e outros não. Às vezes as pessoas estão perto, às vezes elas estão juntas, mas aí a bênção vem para um e não vem para outro. É o problema da frequência, né? No caso, a solução é a frequência. Ali coincide no mesmo caminho, né? Então, por isso é que Deus libera na vida das pessoas, né? Ansiedade é fruto de uma crença. Tudo na nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, né? Tudo que acontece conosco é resultado daquilo que nós cremos. Você só vai trabalhar porque você acredita que você vai receber. Você, né? Ou quem não faz aí, por exemplo, o almoço. Você fica preocupado com o almoço? Você fica. O outro fica. Quem não faz, não fica preocupado, porque ele sabe que na hora do almoço ele vai estar lá na mesa. Por quê? Ele acredita, ele não preocupa, porque ele sabe que vai estar lá. Então, a ansiedade é resultado de uma crença e todos os nossos comportamentos, todas as nossas emoções são resultados de um pensamento e uma crença. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se a sua crença for errada, o seu comportamento vai ser errado. Se a sua crença for errada, as suas atitudes vão ser erradas. E o que tem isso a ver? Quer dizer que isso vai te tirar da frequência em que Deus opera. Qual que é essa frequência? É a frequência do mover. É a frequência do liberar de Deus, do fluir de Deus, né? Muitas vezes, né, as nossas crenças nos levam por caminhos, né, ruins, difíceis, não é? Os nossos comportamentos acabam se desviando, né? A Miriam falou aqui agora da pessoa, né, que falou com ela que teve o problema lá do filho, não é? Então, aquilo ali é o resultado de uma crença errada que originou um comportamento errado. Na maioria das vezes, quando isso acontece, o resultado é morte. Talvez não uma morte natural, mas talvez uma separação do fluir e do mover de Deus, né? Adão é um exemplo de uma pessoa que saiu do fluir. Morreu. Ele morreu fisicamente?
Não, não morreu fisicamente. Não morreu fisicamente, né? Mas por causa da atitude de Adão, Deus teve que mandar Jesus. Esse é o problema. A crença errada produz comportamentos errados e no final nós vamos ter atitudes erradas, né? O pensamento, quando a crença é errada, o pensamento é equivocado. Então é preciso renovar a mente e alinhar cada vez mais o nosso pensamento com o que diz a palavra. Não sei, né? Hoje em dia está tudo mudado. Mas não é comum hoje as pessoas lerem a Bíblia. Tudo que você precisa de alinhar a sua vida, na sua vida, está na Bíblia. É lá que você vai encontrar tudo o que você precisa para todos os momentos da sua vida. Se você está com dificuldade, lá você vai encontrar uma palavra, né, para te acolher, para te mostrar a direção, né? Ah, eu estou feliz, eu estou alegre, né? Eu alcancei a vitória. Lá também tem uma palavra para você. Então, você precisa alinhar a sua vida, a sua crença, os seus pensamentos e as suas atitudes com aquilo que está na palavra. Porque Deus age através daquilo que Ele deixou na palavra. É lá que está. Não quer nem dizer coisas certas e erradas. Não é para te consertar, né, ali a sua vida humana. Não. É muito mais do que isso. Não é? Então, quanto mais você alinha o seu pensamento, a sua crença com aquilo que está na palavra, mais você vai estar na frequência do Espírito. Mais você vai estar preparado para receber o fluir. Mais a glória vai vir sobre a sua vida. Mais as bênçãos vão te alcançar. Não é? Se você crê que você é salvo por aquilo que você faz, isso é um tipo de crença. Mas ela pode produzir algo na sua vida. Pode ser que em algum momento, se você crê que você é salvo pela sua justiça, em algum momento você não vai cumprir. Simples da gente olhar os 10 mandamentos. Não precisa ir longe. Não matarás, não roubarás, falso testemunho, não adorará outros deuses, não é? Se você for receber a sua salvação e tudo que o fluir de Deus por isso, talvez no segundo mandamento você já perdeu. Crença errada produz comportamento errado e vai causar morte na sua vida, não é? Você não vai conseguir. E o que isso vai fazer? Você vai ficar angustiado, porque em todo tempo você vai sofrer, né? Lembra do povo, né? Lá no Velho Testamento lá, né? Que a pessoa tinha que levar lá o sacrifício para poder justificar o pecado. E se o sacrifício não fosse aceito, o que ia acontecer? Ia passar todo o ano e ele ia ficar sofrendo. Se as ofertas forem boas e o Senhor aceitasse as ofertas, o próximo ano seria bom. Se ele não aceitasse, o próximo ano seria ruim. Isso quer dizer que você viveria a cada dia mais esperando uma coisa ruim no próximo ano, se a sua oferta não fosse aceita, né? Mas aí se fala para você assim, ó, se você acredita que você é justo, mesmo se comportando mal por causa da justiça de Cristo, isso já muda a sua vida. Isso vai mudar o seu comportamento. Você vai ficar mais tranquilo. Falei, opa, mudou. Então quer dizer que eu posso estar no fluir, estar ali no mover, receber de Deus, sem ter que fazer nada para compensar Deus por isso? Isso já vai mudar. Isso vai te trazer uma tranquilidade, porque não vai depender de você, vai depender de Cristo. E aí você ouve mais ainda, né? Você ouve, né, que Deus te amou tanto, 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 que mandou o seu filho para morrer no seu lugar. E aí você vai ler a Bíblia
E aí você vai ver que ele já morreu há 2000 anos, que ele já pagou. Às vezes você anda preocupado, ansioso e angustiado hoje por coisas, não é, que o Senhor já pagou. Lá atrás o Senhor já pagou, mas você anda angustiado. Você anda angustiado. O que você vai comer? O que você vai beber? O que você vai vestir amanhã? Você anda angustiado com o pecado. Hoje eu pequei. Não, hoje eu não pequei. Não, hoje eu sou aceito. Hoje eu já não sou aceito mais. Isso é uma vida de angústia, de sofrimento. Não é? Então, quando você tem a crença correta, isso produz em você o comportamento correto e isso vai te levar à frequência do Espírito, que é onde que o Senhor, em todo o tempo, trabalha. Em todo o tempo ele libera, né? Na nossa vida como crente, nós precisamos ter isso muito claro, né? Aqui fala que o importante é a crença. A raiz de tudo na nossa vida é a crença. É aquilo que você acredita. É aquilo que você tem certeza, né? Então, isso vai produzir um tempo na sua vida que você vai ficar mais tranquilo, não é? O pastor não está preocupado com a pregação, olha lá. Por que ele não está? Ele está lá na cozinha, né, fazendo o nosso jantar lá. Olha que coisa boa. Eu estou preocupado com a janta hoje? Ou melhor, eu já não preocupo, né? A minha esposa está preocupada com a janta hoje, angustiada, ansiosa? Não está, irmão, porque lá ela já vai chegar ali, já vai estar pronto. Não é? É isso que nós devemos ter claro na nossa mente e no nosso coração, não é? Aqui fala que em todo tempo nós temos que ter claro na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida de cristão. A ansiedade e a angústia bloqueia o mover do Senhor na nossa vida. Uma pessoa angustiada, ansiosa, tomando remédios, não é? Ela não tem condição de receber do Senhor. Por quê? Porque ela está fora do fluir. Ela está fora da frequência, né? Se a frequência é essa aqui, o mover vai vir, vai passar aqui do lado. Porque ela está tão preocupada com outras coisas, não é? Que o canal ali vai estar fechado, não é? A ansiedade e a angústia travam o fluir e o fluxo da bênção de Deus na nossa vida, né? O fluxo de Deus, a bênção de Deus vem no tubo. Se você está angustiado, ansioso, né? Se você tem tentado resolver as coisas ali da sua maneira, isso quer dizer que você está travando o tubo de Deus, você está entupindo ele. E o fluxo de Deus, ele não para. Se você está angustiado, se você está ali ansioso, você fecha o fluir, vai tampar, não vai vir para você, mas vai para outra pessoa. O fluir de Deus não para. Ele não para. Em todo o tempo o fluir de Deus está acontecendo, né? Estamos aqui hoje. Poderia ter muitas outras pessoas, né? Aqui, elas não estão. Por causa disso, o fluir de Deus vai deixar de acontecer? Não vai. O fluir vai acontecer do mesmo jeito, da mesma maneira. Mas aqueles que estiverem na frequência, aqueles vão ser abençoados. Aqueles vão receber, né? Isaías 30, verso 15, projeta para nós aí, Pedro. Pedrão, vai lá, ó. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança, a vossa força, mas não os inquietastes, né? Aqui fala de quê? Fala de ter sossego, descanso, né? Já aconteceu de você não dormir uma noite e ter que trabalhar no outro dia? É ruim, não é? Você chega no outro dia cansado, né? Nervoso. Às vezes a pessoa fala uma coisa que ela tem costume de falar com você, uma coisa que é natural lá no seu trabalho. Na primeira vez que fala, você já explode. Por quê? Porque você está angustiado, você está cansado, né? Você está ali numa condição que qualquer coisinha, né, que venha sobre você faz você explodir, né?
Obviamente que quando falo para você que precisamos descansar, né, a gente não está falando aqui de passividade, de inatividade. Por exemplo, talvez você estava passando por um momento de ansiedade lá na sua casa. Mas qual que é o melhor caminho? É você entrar para o quarto, apagar a luz, se fechar lá ou vir aqui para o prédio? Deus opera em todos os lugares, amém? Todos os lugares. Ele pode operar em qualquer lugar. Mas quando você se dispõe a sair lá da sua casa, para vir aqui nesse prédio, para dedicar um tempo, isso quer dizer que você está dizendo para o Senhor que você está querendo entrar na frequência dele. Então, é muito importante falar com você. O descanso não é você ficar lá no sofá azul da sua casa na hora do culto, na hora da célula, né? Não sei se na sua casa é azul, mas na minha é. E eu acho o azul mais gostoso. Acho que o sofá azul é mais macio. Na casa do pastor é marrom. Eu não gosto muito de marrom, não. Né? Então, o descanso não é para você ficar parado. O descanso é para fazer tudo o que você já faz, mas crendo que Deus já vai na frente resolvendo todos os problemas. Amém? Aleluia. E aí você pode falar comigo de novo. O descanso é a frequência do Espírito. Tá vendo? Quando acontece com você um problema, às vezes você não tem essa... Porque não está gravado. Você não lembra de Jesus. Vem um problema na sua vida ali, naquele momento ali, você fala assim, Jesus, preciso de você. Não, você vai falar assim, vou ligar para o pastor. Não, eu vou ligar lá para o divino, lá na célula. Você não lembra de Jesus. Por quê? Porque não está firmado na sua mente e nem no seu coração. Por isso é que nós precisamos ter no nosso coração e na nossa mente a frequência certa. Qual que é a frequência? Do Espírito. Deus é Espírito. Ele vai comunicar conosco através do nosso Espírito. Mas Ele vai te abençoar através das pessoas. Então você precisa saber a frequência do Espírito para você entrar em conexão, para que o Senhor possa te abençoar através de uma outra pessoa. Dona Auxiliadora ali jamais conheceria a dona da casa. Nunca conheceria. Nem sei se ela conhece hoje, né? Nem sei se ela já viu ela. Mas uma pessoa que você nunca viu te abençoa através de uma outra pessoa. Olha que conexão louca. Isso não é coincidência, isso chama conexão. Então, Deus age dessa maneira na nossa vida. Então, nós precisamos saber ali a frequência certa. Senão, nós vamos ficar fora da frequência. Fora do agir. Fora do mover. Senão, nós vamos travar o fluxo de Deus. Senão, a nossa vida, em todo o tempo, nós não vamos conseguir aproveitar aquilo que o Senhor, né, tem para nós. Né? Ficar no descanso, né, não é deixar que os outros façam para você aquilo que é para você fazer. Né? Nós somos pessoas, vivemos nesse mundo aqui, né? Carne, osso. Quem está vivo aí diz amém. Tem alguns aí que não estão muito vivos não, mais uma vez. Quem está vivo aí? Que isso? 1, 2, 3. Viu? Vai melhorando. Assim também é você entrar na frequência do Espírito. Lá na sua casa, né? Quem tem rádio aí, que é aquela frequência assim, ó, aquele de botão, às vezes demora. Você roda, fica mais ou menos, você roda para cá, fica ruim, você vai rodando até você acertar a frequência. Na nossa vida com Deus é do mesmo jeito. Tem uma frequência, tem uma direção, né? Tem um caminho. Se você sai daquele caminho, né? Você sai da condição, você sai da posição de receber a bênção. Às vezes,
você vai andar no caminho, né? Você vai estar na frequência, mas às vezes a bênção não vai vir do jeito que você quer e nem na hora que você quer. Nós, como pessoas, né? E isso já vem desde novinho, tá lá o Mateus. Você acha que o Mateuzinho ali, ó, Mateus tem quantos meses? 5? O Mateus tem 5 meses. Você acha que ele come na hora da mãe dele ou na hora dele? É na hora dele, ele quer na hora dele. Isso já é normal, já nasce, não é? Você sempre quer as coisas na sua hora. Como que vocês acham que o Mateus gosta? Ele gosta do leite quente ou frio? A gente não sabe. Mas ele tem uma temperatura que ele gosta. Se você colocar na temperatura, o que ele faz, Lília? Ele... Tá vendo? No normal, né, nós queremos as coisas na nossa hora e do nosso jeito. Isso já é normal, é de gente, é de pessoa, né? E às vezes você quer ter ali o seu relacionamento com Deus dessa maneira. Você quer na sua hora e do seu jeito. Isso também trava o liberar, o fluir, o mover de Deus nas nossas vidas. É comum, às vezes, a pessoa tá aqui e a bênção está embaixo. Mas porque ele quer, na hora dele, na vontade dele, no tempo dele, tudo tem que ser ele acaba não aproveitando. Dá um exemplo para os irmãos. Abraão é nosso maior exemplo, né, de pessoa, né? E Deus não mandou intermediário, falou com ele próprio, diretamente com ele, que iria abençoá-lo, que ele seria pai de multidão. Mas Abraão esperou? Abraão teve paciência? Não. Abraão pegou e foi lá e fez na hora dele e na vontade dele. Deu certo? Não, não deu certo. Não deu certo. Não deu certo porque aquela não era a vontade de Deus para ele. Então, a vontade de Deus, ela está na frequência certa, na hora certa, no dia certo, na quantidade certa, através da pessoa certa. Né? É preciso que você viva feliz. Essa é a vontade de Deus. Às vezes os irmãos chegam aqui na igreja com uma cara fechada, né, ali travado, né, na hora do louvor, a gente vai fazer uma brincadeira, o irmão dá qualquer... Não, irmão. Deus quer que você seja feliz. Deus quer que você aproveite das coisas dele. Hoje a gente nem sabe porque muita gente usa máscara, não é? Mas a gente reconhece quando uma cara é de felicidade, não é? Então, Deus quer que você seja feliz. Mas para você ser feliz, você tem que estar na frequência certa. Na frequência correta, para você aproveitar das coisas de Deus. Né? Nós, como pessoas, todas as vezes que nós ganhamos as coisas, nós ficamos alegres, não é? A Dora aqui não conseguiu expressar a alegria dela. Né? Mas se apertar ela um pouquinho, ela vai rir. Por quê? Por que Deus quer que a gente, né, seja e esteja feliz? Porque em todo tempo Deus quer nos abençoar. E quer te abençoar, né? Em todas as áreas da sua vida, para que você seja feliz. Uma pessoa feliz, ela vai se relacionar melhor, né? Ela vai ali sentir-se melhor. Tudo na vida dela vai fluir melhor. Talvez você tenha passado por dificuldades, não é? Não sei, cada um com a sua dificuldade, não é? Às vezes você tem passado por dificuldades. Mas essa não é a vontade de Deus para você. A vontade de Deus para você é que você viva feliz em todo o tempo, para que você possa desbloquear o tubo para que as bênçãos possam vir sobre a sua vida. Você precisa estar feliz, alegre, para poder receber de Deus. Tudo que Deus tem para você só irá fluir por meio do favor. Primeira coisa é entendermos o que é favor, né? Favor é uma coisa que você merece, que alguém faz para você, que você não tem como pagar.
Você já pagou o último favor que alguém já fez para você? Eu não paguei o meu. E eu vou contar o meu para vocês. Né? O pastor pagou para mim um bolo de pote. Tem como eu pagar esse favor que ele me fez? Não, não tem como. Eu posso até pagar um bolo de pote para ele, mas não vai ser o mesmo. Eu posso até dar mais coisas para ele, mas não vai ser o mesmo. A pessoa troca ali o pneu do seu carro, fura. Você, por alguma circunstância, não consegue trocar, não pode, a pessoa troca para você. É possível você pagar aquela pessoa? Você está lá na beirada da estrada, não é? A pessoa vem, troca o pneu para você. É possível você pagar aquela pessoa? Não. Você pode trocar pneu de mais 1000 pessoas, mas o favor você não vai pagar. Você merecia aquele favor? Eu merecia o bolo de pote? Eu merecia. Mas eu nem sabia que o pastor ia pagar o bolo de pote, não é? Então, o favor é para aquele que não merece. Se você é uma pessoa que tem na sua mentalidade que você merece, você precisa mudar a sua mentalidade. Você precisa mudar o seu entendimento, que o favor é para aquele que não merece. O fluir de Deus só vai acontecer na vida daqueles que têm a certeza, a crença, têm a revelação que não merecem. O merecimento próprio bloqueia o fluir de Deus na nossa vida. O merecimento bloqueia tudo que Deus tem para poder liberar na sua vida. O merecimento quer dizer que você vai fazer, né, na sua própria força, com o seu próprio braço. E aqui nós vamos falar, né, assim, de uma coisa que às vezes a gente, como crente, né, agora nós estamos falando, né, o pastor tem pregado palavras sobre ansiedade, né, mas nós somos uma igreja que pregamos a graça. Quem é a graça? A graça é o próprio Jesus, né? A graça é literalmente de graça, né? Deus te amou tanto, tanto, tanto que mandou seu único filho, né, para que ele morresse no seu lugar, para que hoje você pudesse estar aqui. Tudo que você fizer não vai pagar esse favor. Então ele é o quê? É de graça, é a graça, não é? É uma coisa que você pode aproveitar sem merecer, né? E aqui fala que a primeira menção de graça, né, para você iniciar, mudar, se você ainda tem uma mentalidade, né, se você tem um coração de justiça própria, né, a primeira menção de graça na palavra de Deus está lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 8. Projeta para nós aí, ó. Aí, ó. Tá grandão lá, ó. Noé achou graça diante do Senhor. Por que é necessário a gente entender a graça? Porque quando nós entendermos a graça, que é o próprio Jesus, nós vamos estar na posição, nós vamos estar habilitados para participar da frequência do fluir de Deus, né? O nosso intermediário, aquele que intervém por nós, aquele que cuida de nós hoje, é Jesus. Então, voltando lá para o texto, diz que, porém, Noé achou graça diante de Deus, né? E para a gente entender aqui, né, Noé em hebraico quer dizer Noá, que significa o quê? Literalmente, descanso, graça. Então, Noé significa descanso. Se a gente fosse ler lá, né, e ali no lugar de Noé, a gente colocasse, né, a tradução, ficaria assim: o descanso achou graça no Senhor. Noé era uma pessoa que o próprio nome dele, né, significava descanso. Já pensou se o seu nome significasse descanso? Descanso. Está na hora de você ir trabalhar. Para os jovens, descanso. Está na hora de você ir para a escola, descanso.
Viu como que é diferente? Viu como que o descanso é bom? Então, Noé é a primeira menção, né, nessa passagem aqui da graça. É a primeira vez que o Senhor, né, fala da graça. Ele fala do próprio descanso. Né? Às vezes, né, lá no Novo Testamento fala, né, colocar aqui o jugo em cima do Senhor e pegar o dele que é leve. Vinde a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Né? O cansaço é porque você já fez muito, porque você fez aquilo que você não aguentava fazer. Sobrecarregado é o peso. Você está carregando um peso que não é para você. Né? O descanso é o próprio Senhor. Né? Aquele que anda ansioso, aquele que anda cansado, aquele que anda sobrecarregado, ele não consegue desfrutar das coisas do Senhor. Não consegue desfrutar daquilo que o Senhor tem para ele. Né? O mais interessante é que o angustiado e o ansioso, ele quer o favor. Mas aí Deus fala com ele assim: eu te dou o favor, mas você vai me entregar a preocupação, a ansiedade, a angústia. Né? Se você não entregar, o favor não vem sobre você. Nós temos, né, o costume naturalmente, como pessoa, de reter, de segurar. Né? Você pega o Mateuzinho, ele entregar um negócio para ele, a hora que você for pegar, ele já não te devolve mais. Né, gente? Você entrega para ele, ele segura. Isso já é natural das pessoas. Né? Mas com a angústia, né, ali com a ansiedade, com a preocupação, com o sofrimento, nós temos que passar para o Senhor. Um dos pontos, né, mais importantes, né, do Evangelho do Novo Testamento foi a troca. Às vezes nós não utilizamos essa troca na nossa vida. Nós continuamos com isso tudo aqui sobre nós, porque nós não compreendemos e entendemos que a troca já foi feita lá na cruz. Aquele foi o momento mais importante, foi quando Jesus pega tudo de ruim que era nosso e põe sobre ele. E pega tudo de bom que ele tinha e põe sobre nós. Às vezes nós vivemos angustiados, cansados, né, sobrecarregados. Por quê? Porque nós não compreendemos ainda a troca. A troca já foi feita. Né? Tudo que estava de ruim sobre nós foi passado para ele. Agora está com ele. Não está mais sobre nós. Né? Se você na sua vida aí tem vivido momentos de preocupação, né? De angústia, né? Se você tem aí na sua vida, às vezes, né, tem tentado antecipar as coisas, tem sofrido por conta de coisas que ainda vão acontecer, passa para o Senhor, libera para o Senhor, né? Troca, aproveita da troca que foi feita lá na cruz. O favor é a coisa mais importante na nossa vida. O favor de Deus. Né? Eu não tenho carro. Mas eu tenho favor. Quando eu não estou no carro do pastor, eu estou no carro do meu sogro. Veja bem. Eu não pago gasolina, não pago manutenção e não ando a pé. Então, todos os dois ali, ó, o sogro e o pastor. Favor. Simplesmente favor. Não é? Auxiliadora. Favor. Auxiliadora está o quê? Literalmente no favor. No descanso. Você acha que a Dora, quando chegar em casa, e eu, logicamente, com o carro, né? Chegar em casa, nós vamos ter dificuldade para dormir ou facilidade? Facilidade, é claro que nós vamos ter facilidade. Porque nós não temos a preocupação, a Dora não tem a preocupação do aluguel e eu não tenho a preocupação do carro. Mas eu tenho carro? Não, não tenho. Eu tenho favor.
É isso que nós precisamos compreender. Isso quer dizer que você não pode ter carro e nem casa? Pode ter à vontade. Pode ter à vontade. Quantos você quiser aí, pode ter, inclusive para abençoar. Não é? Mas, enfim, é importante você entender que se você estiver angustiado, sofrido, cansado, sobrecarregado, você vai bloquear o favor. O fluir não vai vir na sua vida. Você vai literalmente entupir o cano. E aí, o favor de Deus não vai vir sobre a sua vida. 2 Crônicas 20, versículo 15, Pedro. Coloca para nós aí, fazendo um favor. E disse: dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Você tem lutado lutas que são de Deus? Lá com o seu chefe de trabalho? Com seu vizinho? Lá com o seu professor? No seu casamento? Você tem lutado lutas que é de Deus lá com seus filhos? Na igreja? Onde que você tem lutado lutas que são de Deus? Mas Deus manda dizer: essas lutas que você tem lutado, elas não são suas, elas são do Senhor. Lança fora, lança sobre o Senhor. Versículo 17, Pedro. Ok. Nesse encontro não tereis de pelejar. Tomais o quê? Posição. Qual que é a posição? Da frequência do Espírito. Na frequência do descanso. Então, quando você estiver na posição, você não vai ter que lutar. O Senhor vai na sua frente e Ele vai liberar o caminho. Quando você estiver na frequência, quando você estiver ali na direção, as bênçãos vão vir sobre a sua vida. É comum no nosso meio, né? Às vezes pessoas que já andam com a gente muito tempo, né? Estarem aqui, né? E ainda terem algumas dificuldades. E chega uma pessoa nova e rapidinho aquela pessoa prospera, rapidinho aquela pessoa é liberada as bênçãos sobre ela. E aí a gente fica perguntando: por que não eu? Por que será que o fulano é mais abençoado do que eu? Por que que eu estou aqui esse tempo todo, faço tudo para Deus e vai para o meu vizinho? É exatamente por isso. Porque talvez você tenha lutado lutas que não são suas. Você tem lutado as lutas de Deus. Você tem tentado fazer coisas que são para Deus fazer. E aqui, Mateus 14, 29 ao 31. Pedrão vai... Olha lá, ó. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Aqui, né, é o momento em que Pedro estava lá no barco, Jesus, os discípulos, todos estavam no barco. Não, Jesus ficou lá na terra. E aí o barco começa a balançar. Aí todos ficam com medo. Todos têm medo, né? Porque o barco já não é comigo. E balançando então em tempestade, pior ainda, né? E eles ficam com medo, né? Mas Jesus vem andando sobre as águas. E Pedro vê, né? E aí ele tem lá o diálogo com Jesus e fala: se é o Senhor mesmo, mande que eu ande sobre as águas. E Jesus fala: venha. E ele vai. E ele anda sobre as águas. O fluir do Senhor estava liberado na vida dele. Ele andou sobre as águas. Mas aí diz que o quê?
Ele teve medo. Por que ele teve medo? Ele olhou para a circunstância. Ele olhou para a situação. O que literalmente ele fez? Saiu do descanso, saiu da frequência do espírito e caiu onde? No natural. E aí o que aconteceu com ele? Ele começou a afundar. Do mesmo jeito que aconteceu com Pedro, pode acontecer conosco. Nós podemos estar passando por momentos de ansiedade, angústia, sofrimento, porque nós não estamos na frequência do Senhor. A frequência do Senhor é a frequência do Espírito. E é ela que nos traz o quê? O descanso. Então, toda vez que você sair dessa frequência, você vai cair no natural. E aí, você vai querer fazer por suas próprias forças. E aí você não vai conseguir, não é? Ô Pedrão, Salmo 23, verso 5. Olha lá, ó. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, e unge a cabeça com óleo, e o meu cálice se transbordará. Não é? O Senhor está preparando a mesa. Mesa fala de quê? De desfrute, de descanso. Não é? Na hora que você está comendo, você faz esforço? Não faz. Mesa, né, aponta para desfrute, descanso, alimento, satisfação, né? Então, aqui fala que o Senhor que prepara a mesa. Você vai ter que preparar? Não. Já vai estar tudo preparado, tudo já vai estar pronto, tudo já foi feito. Você só precisa o quê? Entrar na frequência do Espírito. Você só precisa entrar no descanso. Quando você descansar, o Senhor vai começar a agir na sua vida, né? O ansioso, ele acorda cedo porque não tem sono, né? Quem está ansioso não consegue dormir. Levanta de madrugada, perde o sono, né? Acorda cedo, né? Então, para a pessoa que está ansioso e angustiado, tudo está ruim. Se ele está angustiado, está ansioso e tudo está ruim, com certeza ele não vai estar feliz. Isso vai fazer o quê? Vai bloquear o fluir do Senhor na vida dele. Ele vai ter o quê? Uma vida ruim, uma vida de dificuldade, não é? E aqui mais um exemplo de descanso, né, para nós, né, que está lá na Bíblia, Gênesis 2, versículo 2 e 3, Pedro, coloca lá para nós também, né, que nessa noite aqui, né, você possa mudar a sua mentalidade, né, e lançar, né, ali no Senhor Jesus toda a ansiedade, toda a angústia, né, todo o sofrimento, tudo aquilo que está sobre você, que está trazendo carga, que você possa lançar sobre ele, né? E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, aleluias. Deus cansa? Não, Deus não cansa. Mas por que Deus descansou? Ele descansou porque já estava pronto. Ele descansou porque ele já tinha terminado a obra. Então, Deus também entrou no descanso. Deus também descansou. E assim também é na nossa vida. Nós também precisamos descansar, né? Que diz que lá na velha criação, lá no Velho Testamento, as pessoas, né, descansavam no sábado, né? Eles trabalhavam e descansavam no sábado. Mas hoje, na nova criação, né, o que acontece conosco? Nós descansamos no domingo. E por que é importante você saber disso? Hoje é domingo. Qual que vai ser o seu primeiro dia de trabalho na semana? Qual dia? Amanhã. Então, inverteu. Agora você descansa para poder trabalhar. Então, se você está descansado, o fluir do Senhor vai vir sobre a sua vida. Se você está descansado, o mover de Deus vai vir sobre você. Se você está descansado, você vai conseguir entrar na frequência do Senhor, na frequência do Pai,
na frequência do descanso, na frequência da bênção, né? Existe uma frequência para ouvir a voz de Deus, que é a voz do Espírito, né? Em todo o tempo, você precisa estar na frequência certa e descansado. Você precisa estar com a sua mente liberada e descansada para que o Senhor possa agir na sua vida. A herança para o vencedor hoje, né, no Novo Testamento e na nossa vida que somos cristãos, é o quê? É o descanso. É você saber o que você vai fazer. É você saber que você tem uma circunstância lá na frente, mas você vai ficar descansado. Você vai confiar que o Senhor vai agir lá na frente. Você vai confiar que Ele vai lá lutar para você aquela batalha que está lá na frente. Aquela batalha que não é sua, em nome de Jesus. O descanso é uma condição para ser vencedor. Para você ser um vencedor, você precisa estar no descanso. Se você estiver cansado, sobrecarregado, não é? Você não vai conseguir receber do Senhor, não é? 1 Reis 5, versículo 4, Pedro, para a gente encerrar. Porém, a mim o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma, né? O Senhor mandou o próprio descanso para nós. O Senhor entregou o descanso para cada um de nós. Jesus morreu na cruz, morreu por mim, morreu por você. O Jesus é o próprio descanso. Nessa noite, né, nós vamos fazer a nossa ceia. Né? E que nesse tempo, nesse momento da ceia, você possa identificar aí áreas da sua vida onde que você não tem tido descanso. Área que você tem andado angustiado, cansado. Né? Pedrão, coloca um louvor para nós aí. Baixinho. Pode ser aquele último. Feche seus olhos. Se você ainda não tem conseguido lembrar de nenhuma área na sua vida, né, que tenha aí te causado angústia, sofrimento, ansiedade, fala com o Senhor. Já vai orando ao Senhor. Vai pedindo a Ele, Senhor, me revela. Me mostra em que área da minha vida que eu preciso descansar. Fala comigo essa noite. Vai falando com Ele. Vai dizendo para Ele. Não é? Esquece aí de quem está do seu lado. É importante que você saiba em quais áreas da sua vida você tem passado necessidade. Quais áreas da sua vida você tem passado ali momentos de ansiedade, você não tem conseguido dormir. Vai falando com Ele, para Ele revelar ao seu espírito aquilo que você precisa entregar hoje para o Senhor. Libera sobre as costas dele, lança sobre ele toda a ansiedade, todo o cansaço, todo o sofrimento, toda a dificuldade. Talvez seja na sua área financeira, seja no seu casamento, talvez seja na criação dos seus filhos, talvez seja na área da saúde, nos seus relacionamentos, no seu trabalho. Dê liberdade para que o Espírito fale com você. Entre na frequência do Espírito, que é a frequência
do descanso. Fala para ele: Senhor, eu lanço sobre ti toda essa dificuldade. Dê nome à dificuldade. Esse é o momento. O Senhor diz: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados. O fluir de Deus, as bênçãos do Senhor, só são liberadas no descanso. Que você possa lançar sobre o Senhor hoje tudo aquilo que tem te causado sofrimento. Que você possa sair daqui hoje diferente da maneira que você entrou. Que você possa iniciar a sua semana descansado. Que você possa receber a paz que vem do Senhor no seu coração nessa noite. Os irmãos vão distribuir os elementos da ceia. Enquanto eles vão distribuir, você pode louvar o Senhor através deste louvor. E você pode continuar conversando com o Senhor. Nome de Jesus. Aleluia. Tudo que você precisa, tudo que você necessita, vai estar na sua mão aí agora. Que é o corpo e o sangue. Ao fazermos a ceia, nós lançamos sobre Cristo toda dor, todo cansaço, toda angústia, toda ansiedade, todo sofrimento. Aí você que já recebeu a ceia, fala para o Senhor: Senhor, eu lanço sobre ti toda a aflição, todo o cansaço. A ceia é para poder te trazer paz, tranquilidade, saúde, libertação. Aleluia.
Talvez você tenha tratado o momento da ceia, né, somente de maneira natural. Talvez você tenha tido a revelação apenas do vinho e do pão. Mas esse vinho e esse pão é o corpo e o sangue de Jesus. Esse sangue e esse corpo é o que Deus tinha de mais valioso para te dar. E Ele está entregando hoje. Ao fazer a ceia hoje, nós reconhecemos esse valor. O corpo e o sangue têm o poder de mudar a nossa vida. O corpo e o sangue têm o poder de mudar a sua crença, de mudar o seu comportamento, de mudar a sua vida. O corpo e o sangue te coloca num novo nível. O momento da ceia é para nós reafirmarmos a aliança. Aliança de sangue, que foi feito em meu e em seu favor. Aleluia. Tiramos, Senhor, ó Pai, do seu uso comum esse pão e esse vinho. Hoje tomamos aqui o corpo e o sangue do Senhor. Agradecemos porque o Senhor liberou o que o Senhor tinha de mais importante, o melhor que o Senhor tinha na sua vida, para nos dar o melhor. Por isso hoje, nós, ao tomarmos dessa ceia, nos sentimos curados, libertos, livres. Que você possa voltar para sua casa hoje, diferente da maneira que você entrou. Agradecemos, Senhor, ó Pai, por esse momento, por esse culto, por esse tempo, pela palavra. Ceiamos nessa noite com a certeza de que o tempo todo o Senhor está conosco. Tomamos essa ceia porque o Senhor já está dentro de nós. Ao cearmos, vamos reafirmar a nossa aliança e a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus. Coma do pão, beba do vinho, coma do corpo e beba do sangue, em nome de Jesus. Jesus. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, que o Senhor possa abençoar ali as nossas casas, que o Senhor possa abençoar o nosso trabalho, a nossa saúde, a nossa área financeira, que essa seja a melhor semana das nossas vidas, que nós possamos entrar no descanso, que nós possamos estar na frequência do Senhor, para aproveitar do fluir, em nome de Jesus. Amém. Hoje é domingo, é o dia de descanso, você já vai entrar no fluir, que é ali uma janta, né, que o pastor fez ali, abençoada. Vá lá, aproveite e abençoa a nossa rede Kids em